O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026, e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio para mais um episódio da temporada lá do B10 anos, chegando no seu feed. Estivemos aí fora na semana passada, questões de agenda, a gente não conseguiu chegar num consenso, mas enfim, olha só, o time está completo pela primeira vez no ano, né? Olha, segunda semana de março, e a gente, enfim, tá com o time completo, time titular, pré-temporada estendida. O calendário brasileiro é complicado. Foi complicado, mas o Fagner Torres Lima tá aqui comigo, o Daniel Soares também, no seu estúdio, enquanto a Luara Ramos está conosco virtualmente. O programa dessa semana, a gente tem aí algumas pautas que estão bastante quentes, mas a gente já tinha sinalizado que a gente queria fazer um lado B responde, né? Essa interação com os nossos ouvintes que a gente acha bastante importante. Então a gente deixou lá uma caixinha para os nossos apoiadores e apoiadoras que fizeram suas perguntas, tanto no fórum da Aurelo, né, no tópico que tem lá no aplicativo Aurelo, e também no nosso conselho editorial no Telegram. A gente separou 3 perguntas que vocês vão saber daí no decorrer do programa. Mas antes, o boa noite da bancada. Eu vou começar com a Luara Ramos. Luara, boa noite, tudo bem por aí? Oi, Caio, oi, Fagner, Daniel, e para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Tudo mais ou menos por aqui, Caio. Obrigada por perguntar. É bom ver nosso time reunido mais uma vez aqui no lado B do Rio, né? Mas a gente está gravando num dia 9 de março. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres e eu já pretendia trazer algum comentário sobre isso para cá hoje. Mas quem viu a final do Campeonato Mineiro, né, neste domingo, pode ter feito a mesma associação do quão simbólico é ver o que nós vimos ali no dia de ontem. O Dário de Moura, que é um ativista pela legalização da maconha, já foi candidato a vereador em BH, deputado também lá em Minas, ele já foi candidato a deputado, tá? Ele foi deputado. Mas ele trouxe uma reflexão sobre masculinidade que até já me contemplou bastante, né? Porque tá bem na linha do que eu pretendia falar e que eu acho muito bacana que seja um homem a puxar essa conversa. Eu compartilhei nos meus perfis lá no X, né, e no Instagram. Nas duas redes, o nome de usuário do Dário é @Dario420, então eu quero convidar vocês para procurar e ver, até para poder, eu queria, né, que acho legal, dar mesmo a autoria do Dário, né, sobre esse pensamento. Acho que, como eu disse, é importante que um homem esteja puxando isso. A gente tem visto muito isso nas campanhas de governo, o próprio Lula falando que os homens precisam ser parte dessa conversa. Então, quero convidar vocês a engajar essa conversa, porque o Dário fez um convite de provocação a fazer essa conversa, deixando o clubismo de lado. E é daqui que eu quero partir para complementar algumas coisas que eu acho que podem contribuir com essa conversa. A gente não está em vídeo hoje, mas vou fazer até uma audiodescrição, né? Eu fiquei até com um problema, eu fiquei me perguntando se seria um problema ético usar uma camisa do Galo hoje, porque, sinceramente, comentei lá no meu perfil que eu estava profundamente envergonhada depois de ontem, mas estou hoje usando uma camisa do Galo porque eu acho que eu também sou parte dessa conversa, né? Quando a gente canta "Nós somos do Clube Atlético Mineiro", para além de todo o clubismo que o Dário provocou a gente a deixar de lado, assumir que aqueles que estavam lá ontem, se degladiando, né, aquela coisa toda pavorosa, também são meus ídolos. Como é que a gente lida com isso, né? Então, partindo daqui, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu fiquei muito chocada com o quanto até mesmo a minha bolha supostamente progressista adotou as cenas de violência, né, do final do clássico de ontem como parte do jogo, sabe? É um nível de esvaziamento até da pauta de classe, porque eu vi gente falando que, diferente de briga entre torcedores, ver jogadores milionários trocando soco seria divertido. Da mesma forma, eu vi mulheres dizendo, né, retuitando que era prazeroso ver homens se batendo no Dia das Mulheres. E eu fiquei um pouco atordoada, assim, percebendo assim, que a única coisa que unia as pessoas que comentavam sobre esse evento era a naturalização daquela violência. Eu não vi praticamente nenhum questionamento até esse comentário do Dário, que é alguém que tem um pouco mais de alcance também. Eu vi piada, vi meme. Sinceramente, eu me senti até um pouco idiota, né? Teve um camarada que falou isso lá também hoje. Falou, olha, eu me sinto meio idiota porque parece que eu tô vendo coisa onde não tinha. Ou será que
não era mesmo só um jogo de futebol, a gente já viu outras cenas de violência, assim, mas, sinceramente, eu nunca tinha visto nada daquele jeito, sabe? Um negócio geral, assim, ver gente, ídolos do porte de Everson, Hulk, pessoas que eu realmente admiro, inclusive fora ali do campo, e eu comecei a refletir sobre o que pode ser o futebol. Acho que a gente, às vezes, precisa regredir ali as perguntas básicas, né? Futebol é um esporte, em tese, com regras, né? Se o time perdeu, acontece. A gente não pode ganhar sempre. Mas não foi o que eu vi ontem. Eu vi uma reação desproporcional dos jogadores do meu time, né? O Clube Atlético Mineiro, que é cada vez mais Clube Atlético Menin, que diante de uma derrota resolveu buscar vergonha. Eu não vou ficar, né, fazendo desabafo aqui como torcedora, não é esse a minha pretensão aqui. O que eu quero é trazer para a gente pensar junto, até pela urgência do tema, é o esporte como essa metáfora de guerra, de aniquilação do adversário, né? De que, assim como na guerra, e por ser algo, né, por ser uma paixão, algo tão próximo aí, ou supostamente próximo do amor, então vale tudo. Vale relativizar o fato de que jogadores profissionais, ídolos de seus times, trocaram socos, sabe? Numa noite de domingo. Então, assim, agora a gente tem cortes sobre quem apanhou mais, quem bateu, considerações a respeito de quem sequer estava em campo, mas queria ajudar os companheiros. Então, são valores muito distorcidos do que é honra, do que é o uso da força como recurso, né? Se a gente voltar a essa questão, né? O que é o futebol? Por que a gente torce para um time? Se eu pergunto para você, Caio, ou para o Fagner, ou para o Daniel, né? Por que vocês torcem para o time de vocês? O que faz de vocês torcedores do Fluminense ou do Flamengo? Ou se eu te perguntar para qualquer menino brasileiro, principalmente meninos, né? Por que eles torcem para um time? A resposta provavelmente vai ser parecida com meu pai torce para o mesmo time, ou então eu tive um tio que me deu uma camisa e me levava ao estádio. Essa costuma ser uma resposta bem comum, que revela daí também a dimensão do futebol, do esporte, mas principalmente do futebol, né? Quando a gente fala de Brasil, como esse formador de identidade. Então você imagina uma criança assistindo as cenas de ontem, né? Que conclusão deve tirar alguém que está aprendendo como é que funcionam as relações, como se posicionar diante de um conflito. Então não é absurdo questionar a lógica que torna aceitável que os atletas, que deveriam ser exemplo de disciplina, né? Que a gente pensa em esporte, pensa no equilíbrio de corpo e mente, que esses caras possam agredir seus colegas, que são colegas de trabalho, sabe, de profissão. Não há justificativa possível, eu não vejo como possível, sabe? E é um negócio que já é tão batido, que a gente já falou disso em outras vezes, tanto aqui no lado B, quanto, né, a gente já viu a imprensa debatendo isso quando tem cenas de violência. E aí ontem a gente viu o pessoal falando, mas fulano agrediu primeiro. Então, assim, quando eu trago essa coisa, metáfora da guerra, vocês percebem que parece muito com a justificativa que a gente tem visto também nos conflitos armados, né? Inclusive, que eu falei, da desproporcionalidade do tamanho que tomou ontem a reação lá do Everson e tudo mais. Mas teve expulsão, vai ter consequências, mas eu acho que o estrago foi feito. Sabe? Quando homens adultos que ocupam um lugar de privilégio social, econômico, resolvem que as suas frustrações elas podem ser tratadas com violência, o recado é esse. É assim que eu me faço, né? Então, eu lembro que uma vez eu escrevi um texto para o meu finado blog, porque eu já tive blog, minha gente, e o texto se chamava Esporte Fino ou Passeio Completo, em que eu dizia que a paz só seria alcançada se fosse permitido usar a camisa de time de futebol em qualquer lugar ou ocasião. E eu acho que isso está bem atual, assim, porque é preciso conquistar o direito da gente ser o que escolheu ser em paz, sem que isso nos coloque em risco. Sabe, é urgente sustentar que essas diferenças, e eu estou falando, claro, dentro de um limite democrático, né? Ninguém está aqui dizendo que é possível que a gente tenha cantos homofóbicos ou violentos, fascistas em jogos, não é isso. Mas que essas diferenças dentro do futebol, porque se a gente não tiver times adversários, não tem jogo, né? Então, assim, essas diferenças nos tornam mais interessantes. A gente acaba se fortalecendo nas diferenças, né? Então é isso, assim, de novo, o estudo que eu falei não é sobre futebol, ou melhor, né, também é sobre futebol. Deve ser também cada vez mais sobre futebol. Com certeza é muito sobre futebol, né, Luara? Porque quando surgem casos, por exemplo, de agressão a mulheres por parte de jogadores, né, o próprio caso do estupro do Cuca, que você acompanhou de perto aí do Atlético. O Flamengo tem jogadores que foram acusados de agressão a mulheres, um deles o Rossi, né, que é um ídolo do clube. Tudo isso, né, no futebol é debatido de maneira muito rasa, ao mesmo tempo que é protegido pela masculinidade, né? A depender dos casos, até incentivado, porque a gente tinha gritos até
tem gritos machistas, enfim. Exato, né? E aí, isso, a porradaria entre os jogadores de futebol profissionais e milionários, né? Por um acaso, ela é um dos braços, né? Como você falou, de um ambiente, né? A gente brinca, né? Que é o de hominho, né? É o esporte de hominho, né? Essa coisa da masculinidade, de querer mostrar que, né? Que você é mais valente, né? A coisa da valentia, da força, né? E aí ganhando, perdendo, né? Tem vários envolvimentos. Então, acho que, e no simbólico, né, do 8M, isso, né, ter acontecido. Acho que foi bom você trazer um outro lado, né? Eu sempre brinco aqui com os meus colegas de bancada rivais, vou brincar com o Fagner, brinco sempre com a Luara, claro. Mas eu acho que a gente aqui gosta muito de futebol, né? E a gente entende futebol como um pedaço da leitura, um pedaço considerável da leitura de sociedade que a gente faz, né? Então, é legal que a gente... E a Central 3, inclusive, se notabilizou bastante por isso, por esse debate crítico mesmo do futebol, né? Eu não vou negar aqui que eu vejo as imagens, caraca, porrada comendo, UFC, caraca e tal. Mas quando você para analisar por todo o simbolismo que tem carregado o noticiário, o 8M e o próprio futebol, a gente acabou de ver aí o goleiro Bruno tá novamente na mídia. Enfim, e toda semana rola alguma coisa do tipo. Acho que é importante trazer essa análise aqui também, porque faz parte dessa crítica que a gente faz mesmo da masculinidade, da violência, né? Num contexto esportivo curioso, né? Porque ontem o Clássico teve 2 torcidas, né? Que era algo que não estava acontecendo. E aí as 2 torcidas... A porrada foi em campo, né? A porrada sem campo, né? É um negócio bastante curioso isso, né? Era jogo único? Jogo único. E aí por isso que teve 2 torcidas? Luara? Também, mas aí já fazia parte de um pacto, né? Na verdade, foi um ataque que assinaram há algum tempo. Isso. A partir dos clubes, é importante que prevendo se diga, já a torcida dividida depois de certo tempo assim, porque vinha de várias brigas, de várias confusões, e aí as torcidas únicas e os clubes assinaram. Torcida única em Belo Horizonte partiu 2 clubes, né? Não foi um... Foi. Os clubes meio que, tipo, assim, vamos evitar e tal. E é curioso isso, né? Porque é um debate também que se faz, né? Do torcedor. E, claro que não vou dizer que não teve nenhum problema de torcida, não vi, mas provavelmente teve, porque sempre tem, mas nesse debate que a mídia às vezes compra, da torcida única e tal, e aí vão os jogadores, que não tem como ter jogo de time único, né? Então vão os jogadores, né? Às vezes até tem, né? Às vezes até tem. Campeonato Carioca tinha nos anos 90. Enfim, mas foi boa lembrança. Eu queria fazer um adendo, o 8M... Rapidinho, Caio, só para poder complementar, porque quando eu até me coloco aqui e falei, eu tô aqui de camisa, mas não tô endossando, porque eu não tô me colocando como juíza também, que eu fui revendo, assim, eu devo ter feito, recente os tweets, né, quando tava o São Paulo lá, eu falei, papo de pegar aquele cara lá, aquele preparador, sei lá, daquela assistente técnico, auxiliar técnico do São Paulo que deu uma porrada no Pedro e desceu o cacete lá no vestiário e tal, essas piadas que a gente faz, e eu fiquei pensando, falei, caramba, eventualmente eu também, né, claro, endosso esse comportamento. E aí não é sendo moralista querendo ser mais certinho que todo mundo, mas o que me assustou foi o quanto foi naturalizado. Eu vi assim, foi muito rápido a forma como compraram o discurso clubista mesmo, sabe? Então, eu sou atleticano, eu tenho que estar com o meu time, e se o Everson bateu, ele estava certo, e se reagiram assim, estava certo. E assim, eu olhava aquilo ali, e eu não estava acreditando no que estava acontecendo diante de mim, sabe? Eu fiquei chocada mesmo, e com as cenas, e depois com a reação da torcida, e eu acho que isso diz muito, assim, também, de como a torcida do Galo se transformou nos últimos tempos. Para mim, que fui sou atleticano dos anos 90, que aprendi muito a perder, tive muitas oportunidades de aprender a perder, é um pouco chocante ver isso, porque eu acho que é reflexo do time SAF, do clube SAF, e vice-versa. O clube acaba sendo também reflexo dessa torcida que tem agora uma relação de consumo com o futebol e que passa pano, que justifica até esse tipo de coisa que me fazia corar quando eu era menina, gente. Quando eu comecei a torcer para o Galo, jogador fazia uma falta dura em jogadores do meu time, né, o jogador adversário fazia uma falta dura, eu ficava envergonhada, porque a gente tinha acho que toda criança tem essa coisa meio do bem contra o mal, né? Então, meu time, aquilo que a gente vai perdendo. E eu acho também que a gente vai perdendo essa ideia de entender que o nosso time não é o time do bem, ele é só mais um time. No mesmo momento em que agora a gente vê a SAF, né? Então, futebol empresa, a arenização, e vai ficando um pouco mais cínico. Eu tenho um pouco de medo
de ter me tornado com essa coisa né, tão cínica que agora a gente faz essa piada e se esquece de problematizar. Eu acho que vale a pena voltar a ser um pouco chata, por isso que eu trouxe aqui mais alguns elementos, mas estou também, né, convidando vocês a verem sim o post do Dário, porque ele faz uma síntese muito legal, inclusive lembrando que tem pesquisa disso, né, de que tem jogos de futebol, as mulheres sofrem mais agressão, tem uma combinação de álcool e futebol, né, e também o futebol como um canalizador das frustrações masculinas que tem relação. E eu acho que vale a pena a gente olhar para isso com mais cuidado, não é assim, querendo podar ou dizer do que se deve rir, mas de como é que a gente está rindo. Será que a gente está fazendo parte, ou, né, endossando um comportamento que, na verdade, vai fazer a gente chorar por muito tempo, sabe? Enfim, são todas essas coisas, eu acho que acabei sim trazendo um pouco do desabafo aqui como torcedor, mas é porque me entristece como amante do esporte, sabe, como apaixonada que sou pelo Galo, assim, é um negócio que me envergonha profundamente. Não que eu não esteja acostumado com vergonhas recentes, mas uma coisa é você se envergonhar do futebol apresentado. Outra coisa é se envergonhar como instituição e também como identidade, saca? Que é difícil, assim, acho que o mais difícil é quando você se vê, assim, e sem isso aqui, o que eu sou? E aí eu tenho que ser o mesmo que essas pessoas que estão endossando? Eu acho que é um pouco disso, assim, já ficou filosófico demais, aí eu deixo para vocês. Eu só queria fazer, o 8M não tá na pauta, mas só fazer um registro que eu achei curioso, eu nem me inteirei tanto do assunto, enfim, um monte de coisa aí que atropelou. Ontem perdi meu celular, fiquei meio atônito, teve o jogo, aí hoje trabalhei pra caramba durante o dia, mas eu vi uma notícia que eu queria fazer um registro que eu achei um sintoma, né? Mais um sintoma. O ato do Dia da Mulher em São Paulo, ele teve um princípio de confusão, spray de pimenta, porque um grupo de homens, inclusive alguns carregando a imagem aqui do Bolsonaro e do Trump, foi lá no ato do 8M, na Avenida Paulista, provocar, xingar, gritar contra as mulheres. Eu achei sintomático, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, eu não lembro de um ato de 8M ter uma provocação deliberada de um grupo de homens organizados, né? Minimamente organizados esses caras estavam, né? Levaram papelão, levaram lá, né? Não estavam passando. E ir lá provocar um ato que é um dos maiores atos, um dos mais importantes, mais tradicionais, atos de movimento social do Brasil. Então acho que, assim, não é nenhuma novidade que eu tô falando aqui, mas é mais um sintoma da organização e de como esses caras, né, esses grupos masculinistas estão colocando cada vez mais, né, saindo das redes, digamos assim, as agressões virtuais e indo para agressão física, né, moral, no confronto pessoal. Então vamos ficar de olho. Eu achei bastante sintomático, eu não lembro de ter visto um relato desse e acho muito grave. E eu acho também, Caio, só aproveitando essa deixa também, que é mais do que nunca urgente que a gente pense a forma como isso é relatado, como isso é reportado na imprensa, né? Porque me parece que os casos cada vez mais violentos, cada vez mais brutais, têm ganhado a mídia e encorajado também. Eu acho que eles se sentem cada vez mais, né, esses caras se sentem cada vez mais encorajados a sair aí das sombras, como você falou, a sair do digital, do virtual, e mostrar mesmo as caras como se fossem legítimos debates. Aí quando a gente vê casos como aquele do cara de Tubiara, né, que matou os filhos e depois se matou, e a imprensa colocando carta dele, ou falando se a mulher traiu ou não traiu, você vê, existe um endosso, existe uma responsabilidade também da comunicação, né, dos veículos de comunicação, na narrativa, na condução dessas reportagens, na condução dessas matérias, e de como esses caras têm se tornado cada vez mais legítimos dentro do debate. Porque as pessoas podem começar a dizer assim, mas é democracia, eles têm direito de estar na rua também, entendeu? Se a carta do cara está publicada no veículo, se as pessoas colocam a cara dos agressores, como muitas vezes as pessoas chamam por isso. Então existe esse punitivismo, inclusive o punitivismo progressista, né? Eu já tenho falado muito disso aqui. Estou muito interessada nesse tipo de leitura também, de novas possibilidades para a gente pensar de alternativas aí a esse punitivismo que acaba tomando o que a gente pensa que está combatendo, na verdade a gente acaba endossando, né? É o mesmo comportamento de exclusão, de punitivismo, assim, não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não, mas é tentar outras coisas, porque o que está acontecendo é só uma escalada da brutalidade. Perfeito. Daniel Soares, boa noite, tudo normal por aí? Tudo normal no Rio de Janeiro. Eu tava
Ontem, dia 8 de março, né? Vou falar isso aqui porque tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem, 8 de março de 2026, completaram-se 5 anos que o ministro Fachin, do STF, anulou os processos contra o Lula. E aí você vê que, como é que 5 anos pode ser bastante tempo. No dia seguinte, dia 9 de março, eu fiz um textão no Facebook. E como eu nunca paguei meu Facebook, apareceu a notificação pra mim, né? Quando faz aniversário. Então eu fiz um textão aqui, vou ler resumidamente, porque a gente parece... a gente tá aí na semana do Oscar, né? O filme Agente Secreto tá concorrendo em várias categorias aí no domingo, dia 15, e ele fala muito sobre essa questão do esquecimento, né? Então é sempre bom a gente tá lembrando das coisas que a gente esquece muito rápido no Brasil. Então eu botei aqui que, letra A, né, escandalização sensacionalista de qualquer caso e esquema de corrupção em governos petistas desde 2003, fez a cama. Letra B, criou-se a imagem de um juiz herói implacável, uma força-tarefa incorruptível e tenaz, os intocáveis brasileiros. Teve filme no cinema com galã no papel de juiz e um ex-presidente vilão de filme de máfia. Também teve série de TV. Letra C, tudo isso preparou a opinião pública para querer sangue e aceitar qualquer coisa para condenar o grande vilão. Letra D, a vara do juiz-herói não tinha competência para julgar o caso. Letra E, o juiz-herói orientou as investigações. Letra F, as investigações nunca quiseram investigar nada. O objetivo foi sempre de culpar e condenar o grande vilão. Letra G, a tese da acusação não fazia sentido racional. Letra H, o processo andou rápido como nunca antes na história desse país. Letra I, fortes indícios de uma segunda instância viciada e praticamente todos os casos oriundos do juiz-herói. E letra J, quem contestasse o jogo acima era ridicularizado, taxado entre ingênuo e mau caráter, dono de bandido de estimação, baba-ovo de político. E aí eu completava que, após 6 anos de recessão, na época, desmonte do Estado brasileiro e de salvaguarda de bem-estar social, com uma pandemia varrendo o país e com vários terabytes de conversas hackeadas entre juiz-herói e sua força-tarefa, demonstrando os pontos E e F, o ministro do STF reconheceu o ponto D, né, da incompetência do juiz, alegado por todos os críticos do processo desde o primeiro momento. Então eu fechava que aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Então a gente vê, muito pouco tempo depois, né, e do Lula tão rapidamente ter voltado à presidência da República e ter, de alguma forma, estancado tanto a recessão quanto o desmonte do Estado brasileiro e de salvaguarda de bem-estar social, por mais que a gente sempre ache, né, que precisa de mais, mas indubitavelmente tanto a recessão quanto o desmonte foram no mínimo estancados. A gente vê vários itens desse apanhado que eu fiz aparecendo de novo, né, botando a carinha de fora depois de algum tempo de pouca vergonha, mas vergonha, né, de forma envergonhada, tá aparecendo tudo de novo e escandalizações, né? Escandalização de coisa com falta de contexto, para criar, né, esse clima de mar de lama que sempre atende, historicamente, não apenas no sul global, mas muito majoritariamente no sul global, atende a necessidades, né, de criar grandes comoções sociais para prejudicar eleitoralmente governos minimamente progressistas. Então a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, ficamos de olho. Fagner Torres Lima, você que é um homem que agora não acompanha mais futebol, né, como você já vem relatando já há algum tempo, mas tá aí com mais um livro, né? Queria que você, como é que tá a vida, leituras, filmes, você viu quase todos, né, concorrente ao Oscar. Tem alguma indicação cultural para os nossos ouvintes? Boa noite. Boa noite. Não, acompanho futebol ainda. Acompanho cada vez menos, mas acompanho. Meu time eu acompanho. É o que me interessa. Hoje em dia eu só tô tentando só acompanhar de fato aquilo que me interessa. E vale pra política e vale pro futebol também. Bom, boa noite. Tem algumas... Acho que se eu for falar de indicação de cultura, a gente vai ficar falando aqui muito tempo. E acho que a gente tá com um horário apertado pra poder responder as perguntas dos nossos amigos. Mas vou dar então 2 dicas aí rapidinhas. Primeiramente, boa noite pra Luara. Boa noite, Daniel, Caio. Boa noite, Maico. E também quem nos ouve. Uma indicação velha, mas é porque eu só vi agora, recentemente, terminei na semana passada, uma série brasileira que está disponível no Globoplay dos anos 90, que fez muito sucesso à época, Engraçadinha, de Nelson Rodrigues, baseada na obra de Nelson Rodrigues. Eu, na época, não tinha idade para assistir Engraçadinha ainda, pela questão da... Me fugiu a palavra, né? Da indicação, classificação etária, né? Da classificação ainda assim etária. Assistia, né?
Mas eu não assistia, não. Eu não assisti, não. Eu acho, não sei se era tarde pra mim era e tarde, tal, era e aí eu não assisti. E peguei pra assistir, pra maratonar na última semana e terminei no último sábado. E, cara, Nelson Rodrigues era, de fato, muito Bom, né, genial. rapaz, já escrevia Rapaz direitinho. muito genial, né? Enfim, as opiniões políticas dele eram um pouco desprezíveis, mas quando o bicho entrava numa de escrever sobre a hipocrisia social, acho que pouquíssimos fizeram como ele fez. E aí ele tá lá no Globoplay, quem quiser assistir, elenco... Cara, um elenco estreladíssimo. Rede Globo nos anos 90, né? Inacreditável, assim. Um elenco inacreditável. Você tem uma ideia, a série é tão boa que, cara, o Hugo Carvana, Arlete Salles, José Léo Goy, tudo fazem papéis, Chico Anísio, tudo fazem papéis absolutamente secundários na história. E é divertido, enfim. Tem também, a gente ri assistindo. Vale a pena. Quem quiser rememorar aí a obra de Nelson Rodrigues e quiser rememorar como era a própria vida nos anos 90, que foi quando a série entrou na programação da Globo, vale a pena buscar lá no Globoplay. Engraçadinha, Seus Amores, Seus Pecados. E estamos na semana do Oscar, né? Eu, diferente do amigo Paulo Júnior, que é o nosso, das pessoas Que com não é quem... cinéfilo. Diz ele que não é cinéfilo. Nunca foi. Mas das pessoas com quem eu convivo, acho que são as pessoas que mais entendem da questão do ser cinema, né? Ou do fazer cinema. Paulo Júnior é uma delas, junto também com meu amigo Cadu Moura. Ao contrário da opinião do Paulo, eu acho bom que o streaming tenha colocado o filme Agente Secreto em cartaz aí no seu catálogo desde o último sábado, por uma questão um pouco óbvia, assim, que o filme vai concorrer ao Oscar agora no próximo domingo, melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor elenco, né? Melhor seleção de elenco. E, assim, menos de 10% das cidades brasileiras tem cinema, né? Então, de uma maneira ou de outra, entrando na programação do streaming, eu acho que aumenta a possibilidade de mais pessoas assistirem o filme antes do filme ser julgado, né? Vamos colocar assim. O ponto do Paulo é que ir pro streaming também não vai fazer com que mais de 10% das cidades tenham cinema, não vai fazer, é claro que não, mas vai fazer com que o filme seja mais visto. O streaming, a gente vira... É claro que isso é muito amplo, né? Mas você vira dá um programa. refrém, é uma boa discussão, entrevistei ele aqui sobre isso, inclusive, lá do B Revista, a gente fala um pouco sobre isso, que foi ao ar no feed também. O ponto é, ótimo que mais gente chegue, mais gente que paga, né, streaming, porque também, né, mais difícil de pagar. E não há um fomento da própria, por exemplo, a Netflix poderia ter cinemas espalhados. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Dinheiro pra isso. É uma grande discussão, assim, vale programas, talvez. Mas pensando assim, pensando objetivamente, a cerimônia do Oscar é no próximo domingo. Vai passar em rede nacional. Vai passar em rede nacional. O filme, cara, eu tenho acompanhado a repercussão do filme fora do Brasil nas últimas semanas, especificamente agora nessa reta final. Eu tô muito impressionado com as críticas positivas, assim. É óbvio que eu assisti no cinema assim que o filme entrou em cartaz. Eu tive a minha percepção ao sair do cinema. Eu achei um filme muito bom, mas eu tive minhas críticas também. E agora que ele foi pro streaming, eu assisti de novo. Ontem à noite eu assisti de novo. E hoje eu já tenho a percepção que o filme é obra-prima. Pelo olhar hollywoodiano, ainda melhor, né? Eu assisti... Eu olhei, eu pude assistir o filme sem o olhar da surpresa que o cinema me dá, né? Que a primeira impressão, e eu pude olhar com mais atenção aos detalhes, com mais atenção às minúcias daquilo que o Kleber coloca no roteiro e na direção, e eu acho que o filme tá no patamar de obra-prima do cinema nacional, assim. Tá no patamar. Ele é um filme que demora, você vai processando ele vai processando ele aos poucos, não é um filme de absorção rápida, tem muita coisa, assim, no filme pra gente poder olhar. Inclusive, eles te dão uma porrada na sua necessidade de satisfação imediata. Ele te dá uma porrada. Exatamente. E aí tu te deixa meio puto. Exatamente. Depois do seu processo. Então, assim, eu acho que o filme tá no patamar de obra-prima do cinema brasileiro, tá, assim, junto de grandes filmes da nossa história. E eu vou ficar muito feliz se ganhar. Se for premiado, seja qual for a premiação. Então eu recomendo, eu queria deixar aqui pra galera que ainda não assistiu,
que vá até o streaming... A locadora vermelha. A locadora vermelha. E, enfim, eu já falei da Globoplay, porque eu vou falar do Netflix. Que é outra locadora vermelha, pois é. Vermelha é só na cor. Mas aí vamos... Quem quiser, não conseguiu assistir no cinema, corre no Netflix e assiste O Agente Secreto. É um filme pra se ver com atenção. Não é um filme pra você esperar sair da frente da televisão com aquela catarse do Bacurau, achando que vai quebrar tudo. Mas vá assistir, porque vale a pena. E se você já assistiu no cinema, e como eu, ficou com aquela sensação mal resolvida de ter achado um bom filme, um filme muito bom, mas ter saído ainda com questões mal resolvidas, assiste de novo, que eu acho que você vai ter um outro olhar. E, porra, tô torcendo muito para que o cinema brasileiro e especialmente o cinema pernambucano consiga essa vitória pro Brasil no próximo domingo, porque eu acho que é uma grande história brasileira. Esse é o contrário do A Gente Estou Aqui e o Paulo Júnior tá torcendo também. Bem, antes da gente entrar aqui nos assuntos, eu tenho uma grande novidade, muito feliz de contar essa novidade. A gente tá anunciando aí pra esse mês uma nova parceria pro Lado B do Rio. A Dona Chica Slingueria tá chegando pra somar neste Lado B 10 anos, né? O que é Dona Chica? A Dona Chica é uma marca que leva autonomia para as mães com seus slings e carregadores que proporcionam... Pais também, tá? Então, os pais que carreguem seus filhos. Você não leu o roteiro, mas tudo bem. Você vai chegar lá. Ela proporciona conforto para os bebês e liberdade para as mulheres. E aí, Daniel, você, inclusive, que é o pai da mesa, a gente está aqui exatamente para reforçar, né, com os nossos ouvintes, que é a maioria de homem, né, a grande maioria, 70% dos nossos ouvintes são homens, e os pais, no caso, né, que a gente não deve ficar pedindo, né? Explica o que é sling, pra quem não sabe. Exatamente, a gente não vai ficar pedindo o que os pais estejam, né? A gente precisa pedir, né? Pai precisa, tem responsabilidade de dividir o peso, literalmente, inclusive, de cuidar dos filhos e das filhas. E o sling né? É aquela bolsa frontal, né? Que você carrega o filho, seu filho e sua filha encaixadinho numa posição que é recomendada. Pode andar virado pra você ou virado pra frente. Exatamente, uma posição recomendada, né? Que fica com a coluna, exatamente, a coluna firme, né? E os homens, né? A gente tá aqui com essa parceria com a Dona Chica, mostrar que os homens devem estar, né, dessa responsabilidade de cuidar dos filhos e de levar os filhos. E cria vínculo, né? Porque você tá ali com o bebê de perto, né? E assim como você tem essa autonomia, essa liberdade com as mãos, você também tá ali, o bebê tá no teu colo, né? Então, pros homens, aí a gente volta, né, no papo da masculinidade. Alô, papais, né? Então, é importante também que vocês estejam, né, nessa divisão de peso, de tarefa mesmo, de carregar o filho. Eu vou usar meu lugar de fala aqui, por favor. As pessoas estão tendo filhos cada vez mais velhos, né? Ainda tem média, isso. Porque você demora a se acertar minimamente na vida, ter condição e tal, materiais. E o sling, ele divide o peso, né? Pelo seu corpo. Exato. Porque vai dando dor nas costas, né? De carregar 10, 20 quilos ali. É isso. Então, se você tá buscando liberdade e autonomia sem perder contato com o seu bebê, você pode ir lá em donachiquesling.com.br e tem molezinha, 10% de desconto no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. Dá lá uma olhada no site Dona Chica, Chica com CH, Sling, SLING.com.br. Você utiliza lá o cupom Lado B na hora da compra. Você também pode conhecer o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. Bem-vinda aí ao Lado B, Dona Chica, que a gente possa ter uma parceria longínqua e que seja ótima e duradoura aí como os carregadores de bebê da Dona Chica Slingueria. Gostaram do testemunial? Coisa fina, né? 10 anos depois, um testemunial participativo, com o pai dando, né? Bonito demais isso. O testemunial me lembrou o Orkut. Exatamente, mas a gente testemunho. Testemunho. Mas a gente tem também, claro, os nossos parceiros da Boitempo e da Camisa Crítica. Você utiliza o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, e tem 20% de desconto em cada compra. Você também tem cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com, coloca lá o cupom LADOB que você tem 10% de desconto. Camisa Crítica que está lançando bonés, vem aí essa semana, um boné lindíssimo, já tô com o meu, vocês vão ver na rede social. Bonés lindíssimos. Ganhei mimos, né? Tá pensando o quê? Camisa Crítica manda mimos. Um boné lindíssimo que vem aí.
acompanhe nas redes sociais, o Lado B vai divulgar, acompanhe também nas redes sociais da Camisa Crítica. São 2 dos nossos parceiros e é bom lembrar também que você pode ser um parceiro nosso. Como? Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do Lado B. Falando em apoiador, eu tenho 4 apoiadores aqui que estão me devendo, né? Ganharam aí o sorteio da Boitempo e ainda não responderam. Então, por favor, Carolina de Souza, André Costa, Leonardo Coppola Nap e Mário José. Por favor, entre em contato com a gente mandou e-mail para vocês, entre em contato com a gente, se não chegou o e-mail, para vocês poderem receber os livros que a Boitempo sorteou pra gente. Como é que vocês concorrem ao sorteio? apoia.se/Lado B do Rio, tem faixas de 10, 20, 50 e 100 reais. A gente vai sortear mais 8 obras aí nas próximas semanas, então início de mês, pode vir, tem no cartão, apoia.se/Lado B do Rio. Vem apoiar o Lado B. Show, que show de apoio, de parceria, muito bom. Você também pode ajudar a gente a recuperar as cervejas do Carnaval, mandando um pix de quanto quiser, quando puder, para ladobedorio@yahoo.com, ladobedorio@yahoo.com. Pinga o pix aí, que vai fazer muito bem. Agora, Cesarotti, solta a vinheta, por favor, que a gente vai para as perguntas dos nossos ouvintes. Bem, o nosso Kleber Vinícius, parabéns pela Taça Rio, Kleber Vinícius, dica de passagem, né? Mais uma conquista do Botafogo. Sábado tem jogo das faixas. Sábado vai ter jogo das faixas aí. KV, nosso apoiador de 200 anos, né? Nosso amigo, nosso ouvinte também de primeira hora. Ele mandou uma questão lá no nosso conselho editorial do Telegram, que está aí no noticiário hoje, né? Também. Ele quer que a gente fale sobre a tentativa, né, de classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, né, como grupos terroristas pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump. Hoje saiu a notícia, né, de que o chanceler brasileiro está negociando aí com Marco Rubio uma visita do Lula ao Trump, que era para sair agora em março e, enfim, por termos de agenda. O Trump tá ocupado, né, tá matando um monte de gente, então não tem muito tempo. E uma das pautas também dessa conversa aí entre os países diz respeito a essa classificação. Resumidamente, os Estados Unidos têm o interesse de classificar os grupos organizados, né, de crime organizado do Brasil como terroristas. E isso permite legalmente os Estados Unidos intervir no Brasil, intervenção direta mesmo, né, declarar guerra aos grupos terroristas que atuem fora de seus territórios, né? Fagner, você queria falar sobre isso? Você foi um dos entusiastas desse assunto. Você tem falado bastante sobre isso internamente. Queria te ouvir. Pois é, cara. Eu venho bastante perturbado por essa ideia já há algum tempo. Enfim, eu não quero aqui trazer alarmismo pra quem estiver ouvindo, no sentido de que, ai, caralho, e agora fudeu, o que eu vou fazer da minha vida, não tem pra onde fugir, vão bombardear minha casa. Enfim, o papel não é esse, mas eu acho que há uma certa cegueira coletiva das pessoas do nosso campo com relação aos riscos, de certa forma com relação ao que está acontecendo no mundo de uma maneira geral, assim. O mundo tá um lugar bastante insalubre, ele sempre foi insalubre, mas eu acho que nos últimos tempos a gente tem tido um excesso absurdo de insalubridade diante dos fatos, né? O que está acontecendo no Oriente Médio, né, nos últimos tempos, não só a limpeza étnica promovida por Israel na faixa de Gaza, e agora com a invasão também de Israel com o apoio americano, ou dos Estados Unidos com o apoio de Israel ao Irã, mostra que nós, países subdesenvolvidos, países ao sul do Equador, de maneira alguma estamos livres de sofrer o que Gaza e o Irã já vêm sofrendo. Nós somos um país onde as Forças Armadas tem tradição golpista, ela não tem tradição de defender território nem de defender o povo. Pelo contrário, é uma Força Armada que tem tradição de golpear a nossa democracia e se locupletar do patrimônio público e do dinheiro público. Não de forma alguma, não tem tradição de defesa, tem tradição de ataque ao próprio povo. A gente tem uma mídia absolutamente comprometida
com os interesses do imperialismo. Basta a gente perceber como está sendo feita, como já era feita a cobertura à limpeza étnica na Palestina e agora a cobertura também da invasão dos Estados Unidos, do bombardeio dos Estados Unidos ao Irã. Ao ponto do principal canal de notícias do país ter como seu consultor, como sua fonte para o bombardeio, um ex-soldado de Israel, né? Uma pessoa extremamente parcial e muitíssimo interessada naquela vergonha que está sendo protagonizada por Israel e pelos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Então a gente não está livre, a gente tem, querendo ou não, quase 50% da população que numa situação como essa apoiaria uma intervenção militar. O Trump, ele tem no Brasil, talvez o único lugar no mundo que ele tenha essa proporção, talvez seja o Brasil. A Argentina também. Não sei, cara. Não sei, sinceramente não sei. Muita livraria. Eu tenho certeza que se ele anunciasse amanhã que o Brasil tá na linha de tiro para poder sofrer uma intervenção militar, mais de 40 milhões de pessoas apoiariam que ele fizesse isso. Mais de 40 milhões de brasileiros apoiariam que ele fizesse isso. Em termos de contingente absoluto, com certeza. É muita gente. Assim, é muita gente. Acho que não se compara o apoio que ele tem. Ele não tem, provavelmente, nem no próprio país dele apoio dessa monta para poder fazer o que ele quiser fazer aqui no Brasil. A gente tem uma quantidade de bovinos realmente muito, 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 muito importante, superior à grande maioria dos outros países do mundo. Eu acho que um destaque, e você já mencionou sobre isso, né, do Brasil, talvez o Brasil se sobressaia nesse tema, é exatamente a questão da mídia, né? Talvez a nossa mídia alimentada e sendo alimentada por esses, enfim, trumpistas brasileiros, ela é uma mídia que provavelmente ela hesita, no mínimo, ela hesitaria em condenar, no mínimo, tá? Condenar um golpe, uma intervenção americana. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Ela ia dar um jeito de falar, não realmente as drogas tomaram o Brasil, então alguém tinha que fazer alguma coisa. Tá aí o Irã, né? O Irã já, o Estadão soltou. Na verdade já diz, né, gente? Só a gente tiver a cobertura da última chacina aí no Rio de Janeiro, já diz com todas as letras. Exato. Se a PM pode fazer, os Estados Unidos pode fazer também. E aí... melhor. E aí, assim, eu vejo às vezes um certo discurso de pessoas próximas na própria mídia. Ah, não, mas o Brasil o Irã é uma coisa, o Brasil é outra, o Brasil é visto como um país normal. Gente, quem é que diz quem sou eu para dizer que o Irã não é um país normal? O Irã é um país com as suas idiosincrasias lá, enfim, com as suas questões culturais, com as suas questões internas, que são, na minha análise, um problema do povo iraniano. Somente o povo iraniano pode resolver os seus problemas. Existe um negócio chamado autodeterminação dos povos, e eles é que devem resolver os problemas deles da mesma maneira que eu acho que nós temos que resolver os nossos. Então, esse papo de que, não, o Brasil não corre nenhum risco porque o Brasil é um país normal, o Brasil não produz bomba atômica. Ah, não, porque o Brasil tem histórico de ser amigo de todo mundo. A diplomacia brasileira é uma diplomacia muito respeitada. Não à toa o presidente brasileiro que abre a Assembleia Geral da ONU e etc. Gente, isso, pro mundo que nós estamos vivendo, não vale rigorosamente nada. Esse jogo, o jogo que a gente cresceu, foi acostumado, acabou. Foi implodido. O cara tá jogando bomba num país alheio sem autorização do próprio Congresso dele. Ele já ultrapassou todas as barreiras que impunham limites à governabilidade dele. O cara já tá bombardeando o país sem autorização do Congresso. Ah, o Brasil não dá motivo. Os motivos, eles vão sendo criados. Toda hora, basta criar. Pode usar as organizações criminosas como motivo, pode dizer que o Brasil não cuida da sua fronteira amazônica da maneira como deveria cuidar e que vai ensinar a gente a cuidar. Eles podem entender, não, o governo de esquerda brasileiro deu um golpe e se manteve no poder mais 4 anos, a gente precisa ir lá derrubar para poder restabelecer a democracia. Nada impede que o Brasil ou qualquer outro país ao sul do Equador sofra
o que o Irã está sofrendo e o que Gaza está sofrendo e sofreu. Nada, absolutamente nada impede. Sendo que é isso. No nosso caso, especificamente, a gente tem diferenças que nenhum outro país, a meu ver, tem. Primeiro, a gente tem um exército que não tem nenhum histórico de defesa do povo. Pelo contrário. Entendido. É um exército de ataque ao próprio povo. Sempre foi e sempre será. E nem de defesa da soberania. Não, é isso. Poderia ser a soberania dos próprios interesses. Nossas Forças Armadas, a tradição dela é ataque ao povo. Isso. É prestar continência para os Estados Unidos, igual o Bolsonaro fez. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, mesmo que o nosso exército não tivesse essa tradição, assim, já a gente tem o quê? Munição para 10 minutos de batalha numa situação como essa. E terceiro, a gente tem aqui 40 milhões, 50 milhões de imbecis que apoiariam, que acha que bala e bomba tem ideologia, né? Que se jogar uma bomba aqui no Rio de Janeiro, vai cair só na casa de eleitor de esquerda. Haja também possibilidade de soltar bombas em locais... Sim, né? Mas a gente tem 50 milhões de idiotas, 50 milhões de imbecis que apoiariam uma situação como essa. Então eu não descarto, eu não tô aqui pra trazer soluções, porque eu não tenho, enfim, né? Eu não tenho solução. Acho que ninguém tem, acho que nem o presidente da República tem. Mas a pergunta do Kleber o Kleber, é isso, cara. Eu acredito de fato que isso pode acontecer. Acredito que a gente não tá livre. Venho falando isso aqui há muito tempo. Acho que a primeira vez que eu falei sobre isso foi no episódio que a gente teve sobre a Palestina, especificamente, porque é isso, assim, que a Palestina tá sofrendo, a gente pode sofrer. Laboratório. Basta que os donos do poder entendam que chegou a nossa hora. Se eles entenderem, não, agora é a hora da gente intervir militarmente no Brasil. Beleza, chegou a nossa hora. Não temos o que fazer. E não temos mesmo, não sabemos o que fazer. O Lula falou sobre isso e o governo tem feito algumas... Hoje o Lula recebeu o presidente da África do Sul, né? Cyril Ramaphosa, foi nesse contexto que ele falou. Ele tem falado sobre preparar militarmente, o governo como um todo, institucionalmente, tem feito movimentos do tipo, agora a gente vai precisar botar dinheiro nas Forças Armadas, e não é sobre política necessariamente isso, porque normalmente... Mas a questão é que esse dinheiro vai ser usado para comprar balas e mísseis que são jogados contra nós. Não adianta botar dinheiro no exército se não mudar o exército. Claro que não. Se não mudar as Forças Armadas. Não adianta. Não. Você entra lá, ninguém entra lá pra poder defender o próprio país. Quer dizer, entra, né? O Lamarca entrou, o Marighella entrou, enfim, o Prestes entrou. Cita mais quantos? Né? Então, assim, não adianta, vai botar dinheiro, né? A gente já teve essa discussão, assim, enquanto sociedade, né? Muitas vezes. Quem foi melhor? O Lula que instrumentalizou as Forças Armadas durante seus primeiros mandatos, né, que deu protagonismo ao Exército, à Marinha Aeronáutica melhorou de alguma maneira, melhorou. Quem foi melhor? E aí, essa turma que deu golpe na gente depois, ou o Fernando Henrique que deixou eles à míngua durante os 8 anos de governo? A gente não sabe. A gente não sabe. É uma conclusão que a gente não consegue tirar. A gente talvez só vai conseguir tirar no dia que essas Forças Armadas de fato forem mudadas. As pessoas mudarem, a forma de enxergar o mundo mudar, a forma de enxergar o Brasil no mundo mudar. Enquanto isso não acontecer, vai botar muito dinheiro lá, a bala e a bomba que for comprada vai ser tacada em cima de nós mesmos. Luara, Daniel, alguém quer pontuar alguma coisa desse tema? Eu quero aproveitar para indicar uma entrevista recente que até repercutiu um pouco do Vladimir Safatli para a ilustríssima conversa da Folha, com muitos bons pontos que ele está lançando no novo livro, e ele fala muito disso, né, dessa ameaça interna dos fascismos, a emergência desses fascismos globais, mas assim, eu acho que um dos bons momentos que ele faz é essa contextualização, tanto da formação, né, do exército que o Fagner trouxe, mas também de como ele foi usado contra o próprio povo e as experiências onde foram, né? Então você vê que o neoliberalismo que dá esse contorno a esse novo fascismo, né, essa ascensão fascista de um contexto social de escassez mesmo, né, dessa disputa, de concorrência, aquela coisa do livre mercado, dos Chicago Boys. O experimento inicial é o Chile do Pinochet. Então nós estamos falando aí já de um regime ditatorial. E nos países chamados centrais, né, ele chama a atenção, por exemplo, da greve dos mineiros na Inglaterra da Thatcher, né? De como foi usado as forças contra o próprio povo. E aqui no Brasil, da greve dos petroleiros, né? Já ali no contexto dos governos dos anos 90 ali.
Então, a gente tem uma contextualização histórica que eu acho que é interessante nessa entrevista, e ele termina também falando isso, de que Gaza foi um experimento social da nossa época. Quando o Fagner diz isso está longe do Brasil, a gente vem falando isso aqui algumas vezes, eu mesmo já me lembro de já ter dito isso, até pela localização geográfica brasileira e pela configuração do que é o Brasil, né, democracias aqui do Cone Sul, enfim, né, do Sul Global, a liderança, tanto que o Lula tem exercido, se a gente pensar também na Dilma, na presença dos BRICS, mas que muita gente confunde, né, os BRICS como se fosse uma resposta, e eu pudesse ser uma resposta à OTAN, não é. Nós Não estamos é uma falando aliança militar. É outra coisa. Como é, Daniel? Não é uma aliança militar. Exatamente, mas ficam sempre assim, mas a China não vai... É engraçado porque o Fagner trouxe esse conceito da autodeterminação dos povos, né? E ela não serve para poder barrar conflitos militares, principalmente vindos aí da OTAN, dos Estados Unidos, principalmente, mas serve para justificar a não ação solidária, né? A inação de solidariedade com países que estão sofrendo com isso. Exemplo aí de Cuba, que as ações ficam muito tímidas ou não são nem repercutidas pelo próprio governo, são ações muito tímidas, assim, porque tem esse fantasma do comunismo que a nossa grande mídia sempre fez questão de salientar, inclusive em eleições municipais, a gente sempre vê, né, perguntando a candidatos de esquerda o que ele pensa de Cuba, da Venezuela, mas nunca perguntam, por exemplo, para o Tarcísio o que ele pensa do Trump e por que ele usou o boné de Make America Great Again. Então, ou porque o que ele pensa da Arábia Saudita, né? Aí desproporcional, né? Ou o que ele pensa da Arábia Saudita, né? Por exemplo. Exatamente. Ou o que ele acha que é esse conceito de democracia, porque quando o Lula diz que o conceito de democracia é relativo, e cada vez mais a gente vê que ele está certo, né? Relativo não só para a grande mídia, não só para a democracia liberal, burguesa, mas para as pessoas que colocam muito em categorias tão abstratas assim, que perdem realmente o sentido, como perdeu para a gente também. Acho que isso também está na entrevista do Safatli. Para algumas pessoas, essa democracia nunca existiu de verdade. Então é difícil a gente falar em democracia num país que trata o seu povo como trata, né? Que trata as periferias como são tratadas, enfim. Eu acho que é interessante da gente rever mas rever quem tá. É até legal, porque o Safato tem uma fala bem interessante sobre isso, sobre o papel da intelectualidade, né? Porque a gente viu, depois do que aconteceu em Gaza, muita gente falando. Então, meio que engenheiro de obra pronta, né? Falando, apontando, genocídio, limpeza étnica, não sei o que lá. Mas o papel do intelectual é prever isso e dizer, olha, não pode acontecer, isso aqui a gente está caminhando, sabe? Então essas leituras, elas precisam ser antecipadas cada vez mais. E claro que está tudo muito... É muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso também é uma estratégia da extrema-direita, né? A gente vê isso muito na comunicação, a tradução é de mangueira de bombeiro, né? Que solta o jato ali de um monte de coisa de uma vez, a gente não sabe muito nem de onde está vindo, nem para onde vai correr ali, mas a porrada é grande, e depois há uma manipulação tão grande de imagens, aí não estou falando só de fake news, mas essa disputa mesmo das narrativas e das justificativas usadas, que a gente, agora com o IA ainda ficou mais conflituoso ainda, que a gente já não sabe mais o que é real e o que responde, então, e fica muito nessa coisa de tentar responder. Por isso nós estamos sempre falando aqui, acho que nós vamos tratar disso hoje ainda, né, sobre essa necessidade de criação de um ambiente próprio para uma comunicação progressista, enfim, eu acho que isso é mais do que necessidade, se tornou uma urgência há muito tempo. Então, o fato da gente estar atrás ainda, muito atrás nessa construção, me preocupa bastante, porque eu acho, como Fagner, que a gente não é só que pode ser, não, acho que o Brasil é um alvo muito óbvio. Eu só discordo do Fagner uma coisa, eu acho que antes das bombas gringas caírem, nossas próprias forças armadas fazem serviço. Exatamente. É bem possível também. Bem, aproveitar aí o gancho que a Luara fez e a gente agora vai passar para a segunda pergunta de hoje. O Bruno Ramos comentou lá no nosso tópico na Aurelo, né? Vou abrir aspas aqui para o Bruno. Para o governo Lula, a campanha para 2026 voltada a mostrar os indicadores econômicos e sociais positivos não serão suficientes. E aí ele tem duas perguntas. Como Lula pode superar a máquina de desinformação da mídia hegemônica nessa eleição? E como aplacar os corações dos brasileiros que ainda não estão fascistizados? E aí, Luara,
você que deu o gancho, você levantou, você corta como uma jogadora de vôlei, não do Cruzeiro Sada, mas de outro time. Corta aí. Não tenho altura para ser nem líbero, mas vamos lá. Olha, Bruno, Ramos, não somos parentes, não sei, né? O mineiro tem essa coisa, mas nós é primo. Bruno, eu acho que como superar a máquina, a gente pode ter algumas ideias aqui, mas eu acho que fica um pouco difícil enquanto a esquerda, o Lula ou o PT não fortalecerem essa criação que eu falei, né? Do que a gente vem chamando de um ecossistema de comunicação. O Orlando Calheiros, ele fala muito disso, então quem já ouviu ele aqui no Lado B, segue nas redes, já está familiarizado com a ideia, pensar num ecossistema, como a gente fala na biologia mesmo, né? De um conjunto funcional, autossustentável, que permita uma interação entre os seres, entre os entes. Eu acho que essa é a definição mais genérica que eu posso pensar aqui, recordando as lições de escola, mas ajuda a gente a desenhar um pouco o que nós estamos falando, né? Democratizar a comunicação não é mais uma pauta progressista, é uma urgência democrática, pelo menos para se agarrar no fiozinho de democracia, que a gente, né, já falei aqui que tem os seus limites da democracia burguesa, mas um fiozinho ali. E eu acho que todo mundo sacou, por exemplo, e vocês já falaram aqui hoje, que tanto a extrema-direita quanto os veículos da imprensa tradicional estão tentando reeditar uma lava-jato, né, nos casos do INSS, do Master. Depender da mídia hegemônica é ter que lembrar aquela máxima de que fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é atestado de loucura. Então, quando a gente pede por novos erros, é também uma tentativa de empreender novas configurações na comunicação, né? Acho que não adianta reproduzir a lógica do youtuber polêmico ou do influencer, porque por definição, para mim, são categorias neoliberais mesmo dessa comunicação, como empresa, como negócio, que vai atrás, que prioriza e privilegia os likes, o algoritmo. Então, são produzidas e estruturadas pelas big techs, ou seja, não há uma perspectiva de mediação ou de controle popular, porque é uma estrutura que privilegia as coisas como estão, né? O algoritmo é treinado para manter ou amplificar um discurso que já é hegemônico. Ele vai te dar mais do que você se interessa. Então, assim, a mobilização de sensibilidades, né, dos afetos, que gera dinheiro, também se dá por esse viés de hegemonia. Então, o que a gente vive hoje, ódio, medo, revolta, com casos espetacularizados, é isso que acaba dominando as conversas, né? E então adianta pouco ter 2 ou 3 youtubers de destaque, né, de esquerda e tal, que não conseguem amplificar seus discursos, porque esse ecossistema depende da criação em rede, né, dessa unificação de discursos, mas isso também não é criado de forma artificial. Só que, na verdade, eu acho que esses espaços, eles já existem, né? Não depende de uma criação, vou colocar, basta colocar verba e isso. Não, os espaços já existem nos territórios, nos coletivos. Eu acho que falta justamente essa articulação, fazer com que esses espaços possam pensar numa ideia de praças, né? Em que essas ideias vão circular, os discursos, e aí sim, os discursos podem ser unificados a partir de um amadurecimento, pensando nos fóruns, assim. Não sei se eu estou trazendo aqui, se está muito abstrato, então já vou passar a bola aí para os colegas da comunicação também ajudarem com exemplos mais práticos, diretos e tal. Eu tenho, na verdade, é o que a gente tem falado aqui já de algum tempo, né? Eu acho que a gente só consegue, a comunicação, por exemplo, quando a gente fala da comunicação do governo, por exemplo, né? Que fica mais fácil de métrica e de medir, de ver, né, entender. A gente entendeu que ela melhorou bastante, principalmente a partir da entrada do Sidônio. E ela melhora por 2 motivos. Que de fato Sidônio e a equipe entenderam que há um certo formato de rede social, e aí eu tô falando da comunicação de rede social, que é só uma parte, é uma parte preponderante, mas é uma parte. A equipe entendeu que há um formato, há uma linguagem que precisava ser utilizada e que começou a ser utilizada, mas, porém, entre tudo, contudo e todavia, só funcionou porque houve coisas a serem mostradas da comunicação. E aí eu tô falando como profissional, né, como a Luara e o Fagner são profissionais da área, a gente só consegue comunicar o que existe. E a comunicação só pode ser boa para a comunicação ser melhor. O que a gente está comunicando precisa ser melhor. A comunicação não faz milagres. Ela pode melhorar um pouquinho, alguma coisa, deixar menos pior. E aí, por mais que a gente entenda, por exemplo, a mentira que as fake news são contadas, elas não existem factualmente, né? Mas elas são contadas de forma que são palpáveis, né? E normalmente são as mentiras, e aí tem, por exemplo, uma formatação de mentira que é muito específica da fake news,
que é pegar algo que é de fato concreto e transformar aquilo numa mentira, né? Então, o lance do Pix lá do Nicolas foi assim, e desde os primórdios das fake news, né? Outra fake news muito comum era coisas antigas, né? E requentar. Talvez são as duas grandes vertentes fake news que a gente viu aí nos últimos anos. Quando o governo entende que tem algo a comunicar, que era algo que estava sendo muito difícil nos primeiros anos, porque praticamente não tinha nada de relevante para mostrar, comunicar ficou difícil, né? Então a gente comunicava o quê? Ah, a democracia ganhou. Como é que se comunica que a democracia ganhou? Eu acho que aquilo que eu até falei aqui, né? De estancar a sangria, né? Estancar desmonte e tal. Isso é pouco perceptível, né? Pro grosso da população. Porque, tipo, parou de piorar, porque aí não tem comunicação que dê jeito mesmo. Exatamente, né? Porque você parou de estancar a sangria, você parou de perder direitos. Exato. E tal, mas, tipo, você não ganhou, né? E aí a mesma coisa é a inflação, né? Tipo, a inflação tem estado muito baixa, inclusive de alimentos, recentemente. Só que, tipo, você parou num patamar alto. E dificilmente você vai ter deflação. Então, para diminuir essa sensação de carestia, os salários precisam aumentar acima da inflação, sobretudo de alimentos, né? Mas você, mesmo com isso, mesmo se as pessoas passarem a ganhar na média mais do que os preços estão subindo, você sempre vai poder ter o discurso do olha o preço, como está caro. Olha o preço, porque o preço está alto. Factualmente está caro. Exatamente. E isso é muito difícil, porque tipo, os preços não vão... Alguns retrocedem, né? Mas dificilmente vão retroceder em massa e tal. Só teria que fazer uma economia planificada, né? Teria que ter pro projeto. Ter 20 anos de projeto planificado é mais complicado. Mas dá pra fazer. Então, acho que só pra gente falar dessa coisa da desinformação da mídia, e aí é importante, né? A gente briga com a gente briga com a mídia hegemônica e a gente briga com as big techs, que no final das contas, elas não são a mesma coisa, mas no final das contas, elas representam alguns objetivos comuns também, não são todos, elas também brigam entre elas, mas assim, no final das contas, se elas precisarem, é o que eu sempre falo da diferença da direita pra esquerda, se precisar eleger um deles, né, ou enfim, adotar um discurso para depois favorecer... Já escolheram seu pangaré. Exatamente. Tá bem claro. Então, eu acho que o governo Lula tem algumas oportunidades que está sinalizando, né? Uma delas é o fim da escala 6x1, que eu acho que a gente precisa tem tempo para formatá-la, não só formatar enquanto projeto que já está circulando, inclusive, né, no Congresso. Já está tendo urgência. Mas formatar no sentido de, por exemplo, explicar para a população. Porque se você chegar fim da escala 6x1, mas a população vai falar, tá, mas eu vou perder dinheiro? A população vai falar, não, então peraí. Então acho que tem que ter uma formatação que ainda dá para melhorar, mas eu acho que a gente encampou aqui de primeira hora, a gente se orgulha muito, sempre falo isso todo episódio, porque a gente encampou de primeira hora, ao menor sinal que a gente viu que o negócio estava ganhando aderência, a gente falou, é aí que tem que ser, e o governo e os partidos e quadros e movimentos adotaram, tem que formatar isso melhor. A outra, dizem que a tarifa zero, né, no transporte público pode ser uma das campanhas também do governo. Propor, né? A gente tá falando de propostas, né? Acabou o tempo o fascismo contra a democracia. E acabou, sabe por que acabou? O que eu vou dizer aqui é uma análise, né? Sem juízo de valor. O Flávio Bolsonaro, ele vai representar menos o bolsonarismo e mais... Não, tá claro no discurso dele. Exatamente. Embora eu ache que nos atos, se ele ganhar, ele vai ser um Trump 2. O governo. Vai ser um governo de terra arrasada. Não sei. Eu acho. Não sei. Sim. A segunda... Até porque ele vai ter maioria de tudo. Exatamente. Não, inclusive no STF. Mas eu digo que, em termos de campanha, e essa construção do Flávio, acho que também é legal a gente dizer, a gente acompanha aqui de perto, essa construção do Flávio moderado, ela não vem de agora, e ela, inclusive, esbarra em questões... que é verdade, né? Então, por exemplo, antes do Bolsonaro se tornar um player nacional, o Flávio Bolsonaro era tido como alguém de diálogo, se eu perguntar aos quadros da esquerda que atuavam até 2014 no Rio de Janeiro. O discurso do Jair já estava por ali, o Jair já tinha dado várias declarações, né? E o Flávio não era esse sujeito, ele não comprava esse discurso mesmo, ele era o sujeito da articulação. Ele comprava pra base, mas a atuação dele era... na base não era... de político normal. Tanto na assim. Base não era, que o Eduardo e o Carlos são muito mais
alinhados mesmo a isso. O Flávio, isso não estou dizendo que o Flávio é moderado, estou dizendo que o Flávio construiu muito antes de agora. Essa construção não vai ser novidade. Essa construção vem de agora porque talvez tenha mesmo. O Flávio provavelmente seja um sujeito mais razoável do que o Carlos e o Eduardo, que também não é nenhum absurdo, né? Alguém talvez seja menos razoável entre os três. E acho que é o Flávio mesmo. Então, assim, essa construção já está sendo feita, ela já vinha sendo feita antes, e eu acho que ela vai ser feita dessa maneira, porque ela tem esse fundo de verdade. E aí eu acho que o governo vai precisar, primeiro, tentar colocar o que fez efetivamente e tentar comunicar isso. Alguns feitos a gente só está sentindo o impacto agora, que é a questão, por exemplo, do imposto de renda, né? Isenção. Da isenção do imposto de renda, que são os efeitos que estão sendo feitos agora e que está sendo difícil até de comunicá-los também, tá dando ruído aí de gente dizendo que não sentiu os efeitos e tal. E o outro é apresentar propostas. E aí tem propostas. A gente sempre falou que, cara, a gente tem as propostas, a gente tem como fazer, é só querer fazer, ou pelo menos querer dizer que vai fazer, né? Então acho que a saída é quando essa. começar a campanha, não vai ter jeito, vai ter que entrar na agenda negativa do outro É, lado. não, vai lembrar ter o que foi o governo Bolsonaro coisa, e perguntar, olha, quais são suas propostas? O que você tá propondo aí? Vai tirar comida da mesa de trabalhador, Exatamente. tudo aquilo que a mídia que a gente vê. Porque o PT fazendo terrorismo, tem que fazer o terrorismo eleitoral do Vai PT, ter que porque fazer e não vai precisa fazer. mentir. Não precisa mentir nada. Os fatos pra fazer- estão aí, né? Pra fazer o terrorismo eleitoral. Não precisa, Uma os fatos estão aí. Uma vitória desse projeto é uma vitória Fila do osso. que vai. É fila do osso. Desigualdade social, é de retirada de direitos. É falta de vacina. É falta de vacina, é desmonte de política social, desmonte de salvaguarda social. Discurso alucinado dia sim, dia também. E é aumentar a desigualdade social. Porque a ideia é diminuir o salário. Entreguismo e aumentar também, o- né, gente? Claro. Lembrar que é o irmão dele que está lá nos Estados Unidos Isso, soberania. fazendo lobby Exatamente. pro Trump. A pauta da soberania a gente comentou aqui no ano passado, né? Como foi positivo para o governo. No âmbito da taxação, né? Sem intermédio tarifas e sanções, o governo conseguiu falar assim, ó, o que a gente tá falando de soberania é isso aqui, né? Também é importante, né? Então acho que tem bastante coisas concretas para mostrar. A partir daí, você traçar estratégias de comunicação nas redes sociais, mas também fora das redes sociais. Passem aí, ó, vamos aqui no Rio, principalmente, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada. Os caras não deixaram de botar outdoor. Você vai ver aí nas cidades pequenas, né, nos interiores, principalmente, os caras não deixaram de ter outdoor, de ter faixa agradecendo pelo evento tal, ao vereador tal. Isso continua funcionando, tá, gente? A rede social acho que é fundamental para atacar em massa. Mas as coisas da televisão, né, usar a rede nacional, essas coisas continuam valendo também, né? Diluiu, mas as coisas continuam valendo. E aí, né, a segunda pergunta do aplacar os corações dos brasileiros que ainda não estão fascistizados, acho que entra no que o Daniel falou. Eu acho que vamos perceber como vai ser essa pré-campanha e a campanha, e a gente vai ter que contar com um voto que eu acho que a gente não vai ter de cara, que é o voto da galera assustada com o bolsonarismo a partir principalmente da pandemia. Agora sem pandemia, né? Ou pelo menos aparentemente sem pandemia. Essa galera nem Lula nem Bolsonaro. Acho que a gente vai ter um número de votos nem Lula nem Bolsonaro, né? Que vão provavelmente ser anulados, né? Acho que não vai ter candidato pra isso. Vamos ver, mas a minha sensação, meu feeling é que vai ter uma galera que tipo, nem Lula nem Bolsonaro, não é o Jair e tal. Então a gente vai ter que ganhar essa galera de novo pra mostrar pra eles, ó. O Flávio, ele é moderadinho, ele come de garfaca, olha que bonitinho, ele brinca, mas ele é o bolsonarismo, né? Então, mostrar pra eles que é a volta daquilo tudo, que assustou a classe média, que assustou a classe trabalhadora de alguma forma. Acho que é isso, porque são poucos, né? Essa vai ser novamente... Obrigado ao Adriano da Nóbrega, né? Exato. Não, rachadinha, milícia... Tá tendo operação É o aí, moderado, prendendo um monte de aliado é o dele. moderado que é aliado a aquilo que há de Vocês. pior na sociedade, né? Mano vermelho, Fala, Lu. Estou interessada em ver, assim, porque eu tenho visto pouco essa forçação da anistia, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que quando o Lula não pôde ser candidato, todo dia perguntavam para o Haddad, que não é parente do Lula, não é filho do Lula, se ele ia anistiar o Lula, que já estava, né, preso e tal. E não vejo isso sendo feito com o Flávio, não sei até que ponto esse tensionamento vai ser feito. Não porque, será. Claro, tem O spoiler, boa Lu. parte A gente vai da ter não população será. que quer Vai ter que a anistia, campanha do Lula vai ter que porque pautar. né, são os bolsonaristas, mas existe essa coisa, né, de um condenado, ele está inelegível e enfim, assim, da população que quer que a justiça
prevaleça ou seja feita e não aceitar a anistia ali. Mas não perguntam, né? Assim, não quero chover no molhado porque eu não espero nada de onde a gente não espera que não saia nada mesmo, então da mídia hegemônica e tal. Mas eu queria ver como é que tenho curiosidade de ver como é que isso vai se desenrolar, assim. Não acho que vai ser feito pela grande mídia, mas eu não sei como é que vai ser. Se vai ser tratado pela campanha do Lula, por exemplo. Esse vai ser acho que é um tensionamento que vai partir da gente, da campanha, né? Da famosa máquina de desconstrução do PT, né? Que quando entrar, que a gente sabe que sabe brincar, eu acho que vai ser muito nesse momento, que a gente ainda tá tateando mesmo e vai ter que começar, né? Vai ter que começar a fazer exatamente pra mostrar, ó, ele é um Bolsonaro, tá? E ele não é um Bolsonaro brigado com o pai, não, né? Ele é um Bolsonaro, né? Bolsonarista, né? Ele é o bolsonarismo bolsonarista, né? Para não deixar dúvida. Eu acho que a campanha vai ser muito por aí, porque ele vai tentar esse diálogo aí com os fascistas de centro, né? Digamos assim. Porque eu só posso, é a única leitura que eu tenho. Os fascistas antifascistas. Pois é. Isso a gente vai falar durante o ano, né? A gente não vai fugir disso. A gente gosta de falar sobre campanha, sobre eleição e tal. Uma coisa que a gente se notabilizou aqui, né? A falar, de fazer essas análises. É ano eleitoral, então a gente não vai ter como escapar. Inclusive, já tem aqui, o André deixou uma mensagem muito boa sobre o Paz. A gente tem falado... O André Mendonça, que não é terrivelmente evangélico. Não é o ministro, né? O ministro quiser ser apoiador, ele só não vai entrar no grupo do Telegram. Mas se ele quiser botar lá uma parte do penduricalho dele no lado B, eu vou achar estranho, mas vou aceitar. A gente vai falar sobre o Paz bastante, a gente está bastante interessado na eleição do Rio de Janeiro, porque ela é bastante peculiar, né? Inclusive na comparação com as eleições dos outros estados do Sul e Sudeste, né? Ela tem uma peculiaridade, que é o Paz e a relação do Paz com Lula. A gente vai falar bastante, mas não deu tempo, André. A gente selecionou aqui, mas não deu tempo porque a gente atrasou. Hoje a gente infelizmente atrasou, a gente vai precisar liberar o estúdio, tá? Mas a gente vai voltar, vai falar do Paz, falamos já. A gente falou do Paz, inclusive, né, no último programa e tal. Então, o Paz vai estar aqui. A gente pretende também entrevistar candidatos a deputado, candidatos, de repente, quem sabe, candidato a senador aí que vier pela esquerda, né? Tentar falar com a Bené, quem sabe, né? Deve ser ela. Tem muita coisa pra gente falar do Rio e a coisa não tá legal não, tá? Vou te antecipar. Teve pesquisa aí que saiu, ela aparece em segundo, logo atrás do Cláudio Castro, mas é aquela velha história, né? Senado é recall. Recall tem uma semana antes da eleição. E aí o tabuleiro se mexe uma semana antes. Pois é, saiu já a pesquisa para governador, acho que tá muito cedo para falar, mas assim, vou dar aqui um dado, né, para vocês entenderem. A gente tava falando lá do B, a gente tá acabando falando, né, da pergunta. Mas é só para vocês entenderem, né? Em março de 2024, para prefeito do Rio de Janeiro, ou seja, apenas na capital, o Ramagem tinha 13% numa pesquisa, a primeira pesquisa, se eu não me engano, que saiu mais consolidado. Março de 24. Ramagem que está foragido da justiça nesse momento. Condenado por golpe e foragido da justiça. Neste momento, foragido da justiça. Ele tava com 13% para prefeito, né? E ele bateu na urna 30%. Isso quer dizer que tem um candidato bolsonarista aí, né, que deve ser o tal do Douglas Ruas, o filho do Capitão Nelson, de São Gonçalo, que tá aí com uma porcentagem muito tá abaixo baixinha, do pessoal, por enquanto. mas que tem uma tendência de crescimento. Esses 22% sem candidato aí, pra mim, estão esperando saber quem é ungido. Ainda não sabem Pelo quem menos é ungido. 20 deles deve ser. Então, não tá favas contadas. A pergunta do Paz, do André foi... só pra deixar claro, né, do que a gente tá falando, que a gente tá lendo aqui, que acabou não lendo. Paz já tá eleito governador, ou essa eleição tem margem pra surpresas? Não está eleito governador, ele sabe disso, e essa eleição tem muita margem pra surpresa, que nem seria tão surpreendente, por exemplo, quanto o efeito Witzel. A gente comentou no último programa que a gente falou sobre isso, que essa aliança aí com a família Reis é nesse sentido, né? É de pegar parte desse grande contingente bolsonarista majoritário no estado e trazer pra ele. Ele é favorito? Ele é favorito. Mas a gente precisa lembrar que a gente tá num estado muito fascistizado. E embora ele tenha entrado entre os bolsonaristas, a gente comentou fascistizado e terrivelmente evangélico. Exatamente. A gente falou na época da prefeitura, né? Já dessa coisa do pai ser... Que é quase a mesma coisa, né? Dependendo... No caso do Rio, A gente falou, né? Que o Paz tem uma entrada nos bolsonaristas, digamos assim, menos fascistas.
Os fascistas menos fascistas, né? O bolsonarismo laico. O bolsonarismo... Ou como diria o Joel, o bolsonarismo moderado. O bolsonarismo moderado, o bolsonarismo boêmio, né? O bolsonarismo sambista, que a gente vê dos pagodes da vida, né? Os bolsonaristas desses. Então o Paz tem essa entrada, né? Ele é um cara que as pessoas gostam, mas isso também é fácil de ser desconstruído. Então não tem nada... Ele é favorito hoje, mas assim, sinceramente, eu acho que vai ser uma eleição muito mais difícil do que parece. Eu acho que vai ser eleição de segundo turno. E, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Quero dar 2 recados finais, tá, gente? Convidar aqui a turma. Deixa eu abrir aqui no meu papel. No dia 27 de março, às 4 da tarde, tem o lançamento do livro Onde os Corpos Desaparecem, do nosso amigo Augusto Pirillo. O Pirillo já lançou esse livro lá na Baixada e agora tá vindo pra capital. Lançou em dezembro, né? Lançou acho que em dezembro, novembro, não lembro. E ele agora tá vindo pra capital pra lançar... Foi dezembro. Ele tá vindo pra lançar e vai ter uma mesa de debate lá na livraria Autofagia, na Rua do Rosário, número 78, no centro. Então, Rua do Rosário, 78, 4 da tarde do dia 27 de março, sexta-feira, última sexta-feira do mês. Ele vai lá reunir pessoas na capital para dar visibilidade, né, essa pauta dos desaparecimentos forçados, principalmente na Baixada. Então, um abraço pro Perillo, que também aniversaria este mês. E um último recado, também tem um lançamento já esta semana do livro Poder e Socialismo, Governança, Classes, Ciência e Projetamento na China, de Elia Jabbour e Roland Boer. Vai ter uma mesa lá com Elia Jabbour, Ana Penido, Carol Proner, Carlos Eduardo Martins, Francis Bogossian, Jandira Fegali. Dia 13, sexta-feira, 7 da noite, no auditório do Clube de Engenharia. Fica ali na Rio Branco 124, no centro. Então, sexta-feira agora, dia 13, 7 da noite, no auditório do Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco 124. Lançamento do livro do nosso amigo Elia Jabbour, Poder e Socialismo. Em breve também vai estar aí com a gente falando sobre China, né? Que é um assunto que cada vez mais tem ganhado aí relevância. Pretendo estar nos dois, né? Nos 2 eventos. Eu pretendo me fazer presente, tomara que eu consiga. E aí, se vocês me virem lá e ouvirem quem tiver aqui, Fagner, Daniel também, batam papo com a gente lá. Luara Ramos, boa noite. Valeu, Caio, valeu, Fagner, Daniel, todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Eu gosto sempre de agradecer. Eu quero deixar meu recado final aproveitando, retomando aí o 8 de março e a importância, né, de ler, ouvir e admirar mulheres. A gente está vendo uma escalada. Os casos sempre, né, a gente sempre teve, infelizmente, casos de violência contra a mulher, mas é uma escalada da brutalidade, né, da violência desses casos. Os casos são cada vez mais chocantes, e as pessoas ficam se perguntando muito, né, de onde vem esse ódio, e eu acho que é importante pensar nisso, assim, também a partir dessa coisa, né, de olhar para as mulheres de uma outra forma, que não aquela que eu falo sempre, que o Dia Internacional das Mulheres se tornou quase que um segundo Dia das Mães, né? Então você vê as pessoas falando, parabéns para minha mãe, e os homens falando, né, parabéns para minha esposa. Sempre são mulheres que servem de alguma forma, ou tem alguma relação ali direta, e que tem relação muitas vezes de cuidado mesmo com esses homens. Então eu tô falando para todo mundo, mas principalmente para os caras, leiam, ouçam, admirem mulheres, procurem saber, e esse procura saber, aí eu vou deixar um abraço para nossa Giovanna Bise, porque ela até postou recentemente isso, e não me peçam indicações, vão ao Google, sabe, procurem, tá aí, as mulheres estão falando, estão produzindo arte, literatura, música, ciência, falem sobre isso, sabe, vejam mais. Teve recentemente o lançamento do Pacto contra o Feminicídio, né, pelo governo federal. Não sei se vocês viram o pronunciamento do Lula em relação ao 8 de março. Assim. Quando se fala de segurança, ainda é aquilo que eu coloquei aqui logo no início, de uma lógica punitivista, vamos prender mais, estamos fazendo uma força-tarefa, que é uma resposta rápida, que como nunca se faz a discussão da segurança pública com a qualidade que deve, né? Na hora que precisa responder essas coisas mais fáceis, vou dizer assim, mas não deixa de ser uma resposta a algo que é urgente, né? Tem agressor solto na rua, e isso tem colocado cada vez mais a vida das mulheres em perigo, mas no encarceramento em massa, como a gente conhece, também coloca a vida, e pensar a sociedade como a gente acredita, a gente aqui, ou pelo menos, né, eu como uma pessoa, meu militante do abolicionismo penal, acredito,
Enfim, esses são alguns pontos, mas tem coisas positivas. Por exemplo, o Lula, no pronunciamento dele, traz o fim da escala 6x1, como uma pauta da mulher brasileira, da mulher trabalhadora, para poder passar mais tempo com a família, ter tempo para poder estudar. Então, achei um discurso bom, apesar disso que eu pontuei sobre a segurança pública, e mesmo essa parte, né, como eu disse, acaba sendo uma resposta para essa urgência. Quem ainda não viu, acho que vale a pena ver, acho que foi um bom discurso, sim, do Lula, e, de novo, reforçando essa ideia, se a gente quiser fazer parte dessa conversa, principalmente os camaradas aí, homens, que sempre falam, qual o meu papel no feminismo, e quer que a gente fique explicando, tem pelo menos uns 10 anos aí que vocês estão atrasados nessa conversa, agora já pode, tem muito material, tem muita coisa, procurem saber, em vez de ficar alugando a nossa cabeça, querendo que a gente dê curso, aula, palestrinha de graça aí para vocês. Então vamos ler, ouvir, escutar as mulheres, admirar mulheres, isso é muito importante. As mulheres que não te servem, mulheres que não têm uma relação direta com você, ou que não têm uma relação íntima com você. Esse é o meu recado final de hoje. Excelente, Luara. Fagner Torres Lima, boa noite. Bom, boa noite. Dizer que só vou estar aqui agora no programa daqui a 2 semanas, né? Semana que vem eu tô viajando. E é isso. Quer dizer, daqui a 2 semanas não. Talvez mais, porque depois eu entro de férias. Escala 1 por 6, né? Escala 1 por 6. Eu entro de férias. Vou ter que ver como é que vai ficar isso. Mas enfim, agradecer aí a Lu, Daniel, Caio, galera que tá acompanhando a gente. E meu recado final, gente, é assim, vai muito na linha do que eu tenho falado aqui. Galera, vamos... O mundo tá muito louco. Tá, as notícias estão muito pesadas. Eu, particularmente, estou dando um tempo geral de rede social, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mesmo, assim, tá afetando fisicamente minha saúde. Então vamos caçar aí, vamos mergulhar em cultura, entendeu? Vamos tentar. Não é ser cínico, porque não se trata de ser cínico, se trata de autopreservação. Até porque o ano, daqui a pouco a gente vai ser engolido. Não vai ter muito como fugir, vai vir eleição aí. Os bolsonaristas das nossas famílias já saíram da toca, os relatos estão todos nesse sentido, ou seja, a gente não vai ter como escapar. Pois é, Quanto e aí der pra escapar, é uma questão de autopreservação, e aí então, galera, vamos ler literatura, vamos ver filme, vamos ver série, vamos jogar bola, vamos movimentar o corpo, fazer sexo, enfim, vamos, sabe... fazer coisas que fazem bem pra nossa cabeça, porque o mundo tá muito pesado, cara. O mundo tá muito pesado, as coisas acontecem muito próximas de nós, não tem como a gente não se colocar, eu pelo menos não tenho como não me colocar no lugar daqueles que são os mais oprimidos do mundo. Eu vejo o que tá acontecendo no mundo e eu me imagino nessas circunstâncias. Eu não tenho o patrimônio dos Moreira Salles, por exemplo, para se um dia der merda no meu país, eu ter condição de pegar o primeiro jato e meter o pé e morar num lugar mais seguro. Eu não tenho. E eu acho que mesmo que se tivesse também não faria, mas não tenho. Então a gente tem que se autopreservar. Então o recado que eu deixo pra galera que ouve a gente é se autopreservem, sabe? Façam coisas que vale a pena, que vocês gostem, que vocês acreditem. Obviamente sem esquecer o nosso papel, né? Nós somos pessoas de esquerda, então a gente tem que ter... A solidariedade é um sentimento que sempre tem que caminhar do nosso lado. A gente sempre tem que ter solidariedade com o próximo. Mas a gente só tem solidariedade quem vive, né? Então a gente precisa se manter vivo. O negócio tá muito puxado. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, até semana que vem. É isso, a gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 Anos. Semana que vem a gente volta, vai falar sobre um tema que a gente quer falar há muito tempo e, enfim, vamos conseguir: soberania digital. Um convidado especialíssimo. Convido vocês aí a estarem com a gente na semana que vem. A gente está contando com vocês, com seus apoios, compartilhamento nas redes, a sua audiência, porque esse é um ano muito importante para o lado B, 10 anos, ano de eleição, e a gente quer continuar sendo o que a gente sempre foi: independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte, amplexo e até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.